E já estamos de volta com Temperando o Papo, recebendo um convidado muito especial aqui. Ele é sommelier, vai nos explicar muito sobre vinhos, gente, sobre presentear uma pessoa, sobre taças também. Será que você sabe qual a taça certa a ser usada? Então, gente, nós vamos receber aqui no Temperando o Papo Augusto Monteiro. Seja muito bem-vindo, viu, Augusto? É um prazer recebê-lo aqui no Temperando o Papo. Prazer é meu. Augusto, fala pra gente, o que é necessário para ser um sommelier? Então, primeiro paixão, né? Primeiro paixão. Amor né? pela profissão. Amor pela profissão. Isso aconteceu comigo naturalmente, né? E dedicação, né? Sim. O dia a dia, né? Dedicação, leitura, muita prática, até, digamos, com muita prática e até menos leitura, você acaba... A menos leitura, mais a adquirindo prática mesmo. Exatamente, mas quanto mais leitura você associar isso à prática, Tá. você só tem a ganhar. É óbvio que você só vai evoluir muito mais. Augusto, Mas a prática fala é fundamental. pra gente, para ser um sommelier, é necessário fazer um curso especial também, para começar as atividades? Que nada como estudo e um curso aí para a gente ficar mais à vontade até com a Claro. profissão, né? E aí desenvolvendo o trabalho e até mesmo ser aceito no mercado de trabalho. Claro, fundamental. É importante o curso, né? Porque é um assunto... Pode olhar para cá, por favor, É Augusto. um assunto muito intenso, muito extenso, né? E, então, um curso, degustações, viagens, enfim. Viagens também viagens é para conhecer as fundamental, né? vinícolas. Mas viagens, assim, eu gosto muito de viagens porque é tão bom quanto ler um livro, mas viver na prática. Na prática, não é exatamente, verdade? é. Aí a gente aprende. Quando a gente não tem as condições para viajar, porque também há um investimento, Com né, certeza, Augusto? Não com tenho o que certeza. falar para se fazer uma viagem, principalmente para estudar sobre vinhos, plantações, não é mesmo? Exatamente. Mas ao contrário, tem os livros também para quem está iniciando a profissão. Tem os não é? livros. E eu friso novamente, sempre praticar, sempre. Estar sempre em contato com o vinho. Sim. Literalmente. Literalmente vamos entrar em contato com o vinho aqui, como o Augusto já disse, gente, porque tem segredo até para abrir o vinho. Vamos começar com essa técnica, Vamos lá. Augusto? Por favor, fique à vontade. Qual o vinho primeiro? Qual o Branco. vinho que a gente vai abrir? Tá. Então, Branco e o tinto. numa degustação ou... Deixar o branco seco? os ou dois são branco secos. suave? Os dois são secos, E numa degustação ou num jantar, enfim, a regra é começar com o vinho branco, né? Tá. Pra depois passar pro tinto. O tinto, geralmente, a gente degusta esse vinho durante um jantar? Sim, tanto o espumante quanto o branco, o vinho do Porto, o vinho de sobremesa, existe tudo eu amo isso, o né? vinho do Cada Porto. vinho, o branco normalmente você harmoniza ele com a salada, que é a entrada, branco né? com a salada. Com a entrada. Pode ser num prato principal também, mas aí depende do prato, né? Um peixe, né? Combina mais com o vinho branco. Exatamente. Tá. Uma carne Uma carne com vinho tinto. Né? seco. É todo seco, né? Seco. O único vinho que não é seco é o vinho de sobremesa, que ele é totalmente doce. Né? Tanto É o vinho de o sobremesa. branco quanto o tinto ou tanto faz? O vinho de sobremesa, ele é branco. Existem uns vinhos que são tomados como digestivo, que ele é doce e ele tem uma cor mais escura, que é o vinho do Porto. Né? Ele é o vinho do maravilhoso. Porto, mas ele é doce também. Tá. E se toma ele no final da refeição, né? O Porto Tinto. Porto Tinto. Para harmonizar com a sobremesa. O branco se toma no início da refeição porque existe o Porto Branco que é ligeiramente seco para abrir o apetite. Abre o apetite. Exatamente. Também faz muito bem pro coração. Coração. Todos os tipos de vinho, né? certeza. Vamos abrir então, Augusto? Vamos começar com o vinho branco. Tá. Eu vou aqui abrir o vinho da forma correta de se abrir o vinho. Né? Tem aquele não, abre um vinho, qualquer um abre um vinho. Existe a Não, forma existe uma correta, técnica. existe uma técnica, né? Tá bom. Que todos os detalhes tem Vamos todo aprender um agora. fundamento, Tá. tem todo um fundamento, né? E logicamente dentro de um trabalho, para quem trabalha com vinho, que tem que abrir o vinho da forma correta, porque o profissional ele está sendo observado.
Está sendo observado. Ótimo. Então, o espumante também é da mesma forma que se abre? Não, diferente, né? Então tá. É um pouco diferente. Então vamos começar primeiro com vinho branco. Um vinho seco. branco, exatamente. Aqui, no caso, se eu tivesse num restaurante, o rótulo tem que estar sempre Sendo visto pelo cliente, exatamente. Existe essa maneira, né, de segurar, firmar a garrafa de vinho. Tá. Né? E aqui eu vou pegar o abridor e fazer... Eu dou um pequeno corte aqui do lado e agora eu vou pegar de baixo para cima e vou tirar a cápsula facilmente. Tá. Dessa maneira. Então a gente só retira a cápsula. Agora eu vou tirar a rolha. Ah, tá. Né? Eu cortei A parte de baixo não tira. Não, isso aqui não, isso aqui não tira, né? Esteticamente, ó, se eu tirar, esteticamente vai ficar feio, né? Então eu tirei a cápsula e agora eu vou tirar a rolha, né? Esse é o melhor abridor que tem para se abrir um vinho, né? Tá. Existem abridores muito bonitos, Mas não né? funciona. Mas não é tão prático quanto esse. Já fiquei com vários abridores ali, ó. Eu tive que empurrar a rolha pra baixo, né, meu filho? Que não teve jeito. Já vi esse... Aí a gente vai ter que fazer isso, né? Porque não vamos ficar sem beber o vinho, né? Já vi esse filme muitas vezes. Então, procurar colocar a ponta do abridor no centro da rolha, né? Sim. E a mão aqui segurando a garrafa com muita firmeza. Aqui eu vou girar. Quando eu perceber que já está numa profundidade que já dá... Ah, esse abridor, ele dá um suporte Ele tem dois na estágios, garrafa, exatamente. Ele né? tem dois estágios, né? Tem o Tá, estágio daqui a 1 pouquinho eu vou mostrar pra vocês. e o estágio 2. Então, aqui eu vi que já perfurou a rolha, Tá. né, por inteiro. E agora eu vou levantar, né, Olha com que muita fácil, delicadeza para gente. não quebrar a rolha, né? Tá. Agora eu vou para o segundo estágio do abridor e levanto. Olha só. Gente, que rápido, prático. Essa Olha rolha é só, muito deixa eu pequena, mostrar né? pro pessoal de Ela casa. é muito pequena. Aqui, gente. Olha, este é o melhor abridor que existe, viu? Muito bom saber, porque eu tô casadinha de nova. Vou comprar para ter em casa, porque vinho é saúde. Vinho é um alimento, é um né? alimento, exatamente. Sim. Vamos para o próximo vinho, então? Para a Vamos. gente ensinar a abrir um vinho tinto seco agora, pessoal. Vou colocar esse vinho aqui ao lado para não atrapalhar. Por favor. Agora vamos abrir o vinho tinto. Qual a diferença agora para abrir o vinho tinto? Então, não, a maneira de abrir é a mesma. igual. É igual a maneira de abrir o vinho. Só a maneira de abrir o espumante, que É ela é diferente, né? Então o pessoal de casa já aprendeu, daqui a pouquinho a gente abre, porque agora a Exatamente. gente vai descobrir sobre as taças, a diferença das taças. Você prefere começar pelo seu lado esquerdo ou pelo meu lado direito? Tanto faz. Tá, vamos lá. Aqui eu vou só falar aqui as taças, né? Uhum. Para que... Essa taça aqui, ela é usada para conhaque, né? Conhaque. Conhaque, é. Conhaque normalmente se toma ele depois da refeição, né? Depois da refeição. Quem curte um charuto, o conhaque vai muito bem com o charuto. Fuma um né? charutinho, conhaque aqui, Charutozinho, nessa taça mais conhaque. elegante. Essa taça aqui, ela é própria para o conhaque. Mas ela é própria para o conhaque, por quê? Porque todas as taças têm a sua razão, né? Do formato, do tamanho. Por quê? Então, o conhaque, ele é dos destilados, ele é o que tem mais aromas, né? O conhaque, tá. né? E essa taça, nesse formato, ela ajuda a segurar o buquê, o aroma do vinho aqui dentro, né? Nesse formato. Ela ajuda a deixar o aroma concentrado, não soltar Tá, pra facilmente. gente degustar Que é o conhaque, a gente também faz rotações com a taça e sente o aroma? Isso, não como o vinho, né? Tá, mas como a gente faz? Mas tem quem... Pra gente ser chique beber Tem quem conhaque, gosta, né, né? gente? Vai. O vinho se usa mais isso, porque o Isso. vinho ele tem mais aromas, né? Mais buquê. Conhaque, você usa a mesma forma que se usa para o vinho, mas ele tem menos intensidade de buquê, aroma, né? tá. Mas, enfim, eu curto, Pode né? fazer, Pode você fazer, gosta? eu Então curto. tá, ok. Sommelier também é especialista em conhaque ou só em vinho? Então, quando se usa a palavra sommelier, ele é focado mais no vinho, mas não quer dizer que ele não pode estudar outras bebidas, né? Tá. Por exemplo, existe o sommelier de cerveja. Verdade. Né? Existe o sommelier de cerveja. Então, você pode estudar
né, os destilados, né, uísque, conhaque, cachaça, mas o foco maior é no vinho. Tá. Né? Bom, vamos para a próxima taça, essa daqui. Augusto. Então, essa taça aqui, ela pode substituir a taça de vinho do Porto. Né? Porque essa não é a taça de vinho do Porto original. A taça de vinho do Porto é a taça ISO, que é a taça própria mesmo para o vinho do Porto. Inclusive, ela tem até uma saliência aqui tem um pezinho na aí, haste, exatamente. na saliência? Não, eu digo a taça original de vinho do Porto. Então, onde você tem que pôr o dedo, exatamente. Ela é menor, né? Um pouco mais ela é aberta e no final ela se fecha um pouco, né? Então, sim. Mas essa aqui para conservar o aroma. O aroma, exatamente. Essa aqui ela pode substituir a taça de vinho do Porto. Tá. Gente, olha, não sai daí não. A gente vai falar sobre todas as taças e daqui a pouco a gente vai te ensinar a maneira certa de segurar nas taças. Porque aí chega um evento social e a gente fica, né? A gente fica meio, sim, insegura às vezes. Aí olha pro lado para ver como as pessoas estão segurando e começa a se portar igual. Mas a gente vai aprendendo, temperando o papo daqui a pouquinho. E essa taça aqui? Essa aqui é a taça... pode ser a taça de água, né? Tá. Para água na montagem de um mise en place, né? Pode ser a taça para água, né? E essa aqui é a taça de espumante, né? Sim. Taça de champanhe. E numa sequência, essa aqui numa sequência, ficaria pro final, né? Pro final. É aqui. Como Augusto, é a taça de vinho... Vamos dar só uma esperadinha que a gente vai ter que ir pro intervalo rapidinho, a gente já termina a explicação? Claro. Pode ser? Pode ser. Então tá ótimo. Autorizado e vocês não saiam daí não. Daqui a pouco a gente vai aprender como segurar essas taças também, viu, gente? A gente vai aprender mais sobre o vinho branco e o vinho tinto. Vamos aprender a presentear um amigo, uma pessoa especial, viu? Não sai daí não. Vou com o pé lá outro cá. Temperando o papo, volta já.